Amém. Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém. A Viviane não cantou o hino todo, não. Irmãos, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá junto comigo. Lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Vai ler do versículo 1 em diante. Livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1 em diante. É o tempo que você procura aí. Deus, ele é muito perfeito em tudo que ele vai fazer. Deus, ele trabalha de uma forma perfeita. A ótica de Deus, ela nunca falha. A ótica de Deus, ela é perfeita. A ótica de Deus, ela enxerga só a perfeição. A ótica de Deus, ela enxerga aquilo que a gente não consegue enxergar no momento. E muitas das vezes, mudança, ela é necessária na nossa vida. Muitas das vezes, a mudança, ela é necessária para você amadurecer. Muitas das vezes, a mudança, ela é necessária para você se aproximar mais do propósito de Deus. Muitas das vezes, a mudança, ela é para justamente te reconectar novamente com o seu chamado. Muitas das vezes, a mudança, ela é justamente para Deus tirar algo ou tirar pessoas que não estão contribuindo para o seu ministério, ou não estão contribuindo bem para a sua vida. E Deus, ele remove, te muda e te leva para outro lugar, porque Ele tem algo com você, Ele tem algo com cada um de nós que aqui está. Então, muitas das vezes, Deus, ele vai pegar e vai mudar ou vai tirar algo ou pessoas da nossa vida, porque não está nos fazendo bem. Só que muitas das vezes tem um louvor, aqui há dias eu escuto ele, que é do Thales Roberto, que ele fala que mesmo sem entender, eu confio em Deus. Então, muitas das vezes a mudança que Deus vai fazer na nossa vida, a gente não vai entender. A gente não vai compreender. Porque a nossa ótica, ela não é a mesma ótica de Deus. Porque talvez o óculos que nós usamos, ele está embaçado. Talvez o colírio que nós aplicamos nos nossos olhos, ele não está mais servindo no momento. Então a ótica de Deus, ela é perfeita. Só que muitas das vezes nós enxergamos a ótica de Deus embaçada. E aí nós não conseguimos entender por causa dessa mudança na nossa vida. Por que Deus está mudando? Por que Deus está tirando? Só que nós vamos falar sobre José. E sobre Elias, se der tempo. Mas principalmente sobre José. E aí a gente vai entender que muitas das vezes, mesmo sem entender a vontade de Deus, mesmo sem compreender o porquê de toda essa mudança, porquê de tudo isso agora, onde tudo estava muito bem, mesmo sem entender, mesmo sem você compreender, somente confie. Somente confie no Senhor. Somente entregue realmente, sabe, a sua mudança, a sua vida para o Senhor. Recentemente a gente fez a mudança do pastor Danilson. A gente deu várias viagens. E aí a gente levou todas as coisas que ele tinha que levar para a nova casa. Mas teve coisas que ele entendeu que não precisava mais daquilo. Teve coisas que ele entendeu que estava acumulando num quarto que não era necessário para a sua vida. Que não era proveniente de bom para ele, para a sua família. E muitas das vezes, nós estamos pegando o quarto do nosso coração. Estamos armazenando coisas, estamos trazendo, sabe, tudo aquilo que é do mundo e jogando lá. Nós vamos jogando de pouco a pouco. Nós vamos colocando de pouco a pouco. Daqui a pouco esse quarto está cheio. E ele não está cheio da presença de Deus. Mas ele está cheio de todas as coisas que não nos acrescentam, que não nos aproximam de Deus. Ele vai estar cheio de toda bagunça. Ele ainda vai estar cheio de poeira. E ele vai estar escuro. Porque o Espírito Santo de Deus não vai estar nesse quarto.
Porque nós colocamos coisas dentro desse quarto que não é da vontade de Deus. Então talvez seja hoje, seja agora, talvez você não entenda. Mas Deus vai mudar. Deus vai tirar. Deus vai renovar. Porque esse quarto está cheio de bagunça. E Deus ele vai trazer o novo de Deus sobre a sua vida. Assim como eu sei que, e eu creio, que eu não entendo no momento o porquê que está acontecendo. Mas eu confio. Eu acredito que tudo que vem sobre a minha vida, que vem sobre a vida da minha família, é permissão do Senhor. E eu sei que no momento certo, na hora certa, a gente vai entender o porquê que isso vai estar acontecendo. E eu creio, em nome de Jesus, que vai ser para nos aproximar mais ainda dele. Eu creio que o que está acontecendo, o que Deus vai fazer na minha vida, na vida da minha família, vai ser para glorificar o nome dele. Eu creio. Eu tenho fé. Porque a fé, ela é simplesmente aquilo que você não enxerga agora. Mas você com convicção. Você com certeza. Você acredita que Deus ele é poderoso para fazer aquilo que o mundo, o que as pessoas não podem fazer. O que a medicina não pode fazer. Deus ele é poderoso para mudar o quadro da sua vida, o quadro da sua história. Então eu sei, em nome de Jesus, dia 22 de março, eu creio que Deus ele está mudando. Eu creio que Deus ele está trazendo coisas novas sobre as nossas vidas. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Você não é um acaso. Você não está aqui hoje à toa. Versículo 1 que diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas o que tinha levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero e estava na sua casa do seu dono egípcio. Potifar viu o que o Senhor estava fazendo com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono, e o servia. E ele pôs José por dono da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Desde o que Potifar fez mordomo de sua casa, e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo nas mãos de José. Meus amados irmãos, até mesmo quem acredita que não conheça a palavra, que não prega, que não estuda, acho que já ouviu falar sobre José. José é um jovem homem. Eu fico imaginando, até mesmo por nós, como que José foi tão valente. Como que José, porque a Bíblia não nos relata que José reclamava, que José murmurava. Mas eu imagino que na cabeça de José, porque José é bisneto de Abraão e o seu pai Jacó, filho de Israel, né, neto de Israel. Então José vinha de uma linhagem a qual Deus tinha prometido para o seu bisavô que seria numerosa. Então José era conhecedor da sua linhagem. José era conhecedor da fé do seu bisavô. José era conhecedor das maravilhas que Deus tinha operado na vida dos seus antepassados. Não é diferente de nós. Não é diferente de nós. Desde a pessoa que aceitou Jesus recentemente, e desde aquele que não conhece, mas já ouviu falar de Jesus. E nós já temos conhecimento do que Deus ele é capaz de fazer. Nós já temos o entendimento do que Deus ele tem poder para transformar. Então nós somos conhecedores
do nosso Deus. Esse Deus que nos resgatou. Esse Deus que mudou. Porque eu acredito que todos que aqui estão, houve mudança na sua vida. Eu acredito que quando você aceitou Jesus, você era uma pessoa e hoje você se encontra outra. E Deus não para por aí. Não acho que a sua vida está muito calma e desconfie quando há muita bonança, quando há muito comodismo. Desconfie para saber, para realmente entender se realmente, né, Deus está agindo na sua vida. Porque a vida do crente, irmãos, ela é de peregrinar na terra. Nós vamos peregrinar aqui nessa terra. Talvez hoje nós nos encontramos na Meruoca, mas talvez amanhã em Algântara, talvez amanhã em Sobral, talvez amanhã em outro lugar. A vida do cristão, ele é assim, é de peregrinação aqui nessa terra. Mas não é peregrinar sem saber para onde ir, mas é peregrinar debaixo de uma ordenança de Deus. Porque quando Deus falou para o bisavô de José, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Deus está dizendo, olha, aonde você está não tem como eu trabalhar na sua vida. Aonde você está, não tem como eu desempenhar todo o plano, todo o projeto que eu tenho para você, não. Então, é necessário você sair. É necessário sair. E muitas das vezes essa saída, irmão, ela não é fácil. Muitas das vezes você mudar de lugar não é fácil. Muitas das vezes você sair de um local e ir para outro sem saber se aquilo vai dar certo, não é fácil. Mas eu te digo uma coisa, se foi Deus que mandou, se foi Deus que disse para você, somente confia. Somente descansa no Senhor. Somente confia naquilo que Ele é capaz de fazer. Somente confia naquilo que Ele tem poder para fazer na sua vida. Somente descansa no Senhor. Somente espera em Deus. Somente espera em Deus. Porque Deus promete a Abraão um filho em uma grande nação. Mas como que nós, a lógica humana, e é por isso que eu comecei dizendo que a ótica de Deus ela é perfeita, porque a ótica de Deus não falha. Mas a lógica humana, como que Abraão poderia ser pai se a sua esposa era estéril? E aí, muitas das vezes, quando Deus nos manda sair de um lugar, muitas das vezes, quando Deus muda de um lugar, quando Deus tira pessoas de um lugar, nós rapidamente queremos colocar a nossa vontade. Rapidamente a gente quer fazer com que o propósito de Deus ele se cumpra mais rapidamente sobre a nossa vida. E foi o que aconteceu, porque a mulher de Abraão pegou, não, eu não posso ter filho, e nós já somos velhos. E logicamente, humano, isso era impossível. Muitas das vezes, Deus vai te prometer algo que aos olhos do mundo, que aos olhos da lógica humana, não tem como acontecer. Talvez Deus te prometeu uma cura, mas aos olhos do médico isso é impossível. Talvez Deus te prometeu que o seu pai, que a sua mãe vai estar aqui, mas você vê a vida dessa pessoa toda destruída pela droga, pelo álcool, sabe, pela prostituição, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Sabe como se torna impossível? Quando você e eu deixamos de acreditar que Deus pode fazer o impossível. Aí Deus não trabalha na nossa incredulidade. Deus não trabalha onde não tem fé. Não tem como Deus trabalhar se você não acredita nele, se você só louva, se nós só louvamos, se nós só glorificamos pela boca, mas o nosso coração está com um quarto cheio de bagunça. O nosso coração tem um quarto trancado a 7 chaves, cheio de entulho. Não tem como Deus operar. Então, realmente é impossível Deus fazer o impossível na nossa vida se nós não acreditamos. Então, Abraão pegou, se deitou com a sua escrava, com a sua serva, e ali deu, gerou um filho, mas não era o que Deus te prometia. Por quê? Porque nós não esperamos, nós não descansamos. Abraão não esperou o tempo certo do Senhor. Abraão não descansou e logo se afligiu porque ele via a sua idade
cada vez mais envelhecendo, cada vez mais chegando. E ele sabia que existia um tempo certo de viver sobre a terra. E aí Abraão achou que se deitando com a serva ia estar cumprindo o propósito de Deus. Mas não é assim. E aí nós trazemos para José, e aí José é filho de Rebeca. Filho de Rebeca? Não, é filho de Jacó e a sua mãe Rebeca, né? Rebeca também era estéril. Rebeca era estéril. Mas, meu irmão, quando Deus tem um propósito, desde o ventre da madre, mesmo essa madre sem gerar, mesmo ela sendo estéril, não importa. Se Deus tem um propósito, se Deus te trouxe aqui, irmão, nós não somos acaso. Nós não estamos aqui à toa. Mesmo antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha escrevido esse dia para você estar. Deus já tinha escrevido esse dia. Não é à toa que Deus te trouxe lá de uma terra longínqua. Não é nem do lugar da onde você é, da sua naturalidade. Mas é daquela terra aonde você anseiava comer as colotas dos porcos. Mesmo Deus te trouxe daquela terra longínqua para perto dele. Porque quando o filho pródigo entendeu e caiu em si que aquele local não era para ele e se arrependeu, ele voltou para os braços do pai. Mas se você for ler, antes dele chegar, antes dele avistar o pai o avistou de longe. Então, mesmo você e eu, daquela terra, aonde nós estávamos sujos, da onde nós não conhecíamos a Deus, da onde nós não sentimos a presença de Deus, da onde nós não conhecíamos o nosso Salvador, Deus já te via de longe. Deus já nos via de longe, meus irmãos. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que pode haver mudança, na sua vida, mas somente confie. Somente descanse. Somente espere o tempo certo do Senhor. Aleluia. Observe que José saiu do meio da sua parentela. Eu não estou dizendo aqui que... Desculpa. Não estou dizendo que os nossos parentes são mais influência para a gente. Mas eu entendo que muitas das vezes, e eu tenho tido essa convicção, de que muitas das vezes Deus nos remove de lugar, nos remove do meio da nossa parentela, para lutar por eles. Porque eu tenho visto e ainda não posso contar, mas em nome de Jesus, um dia eu vou contar testemunho dos meus familiares, aqui nesse local, aonde minha mãe já foi curada de doença, aonde primos meus estão sendo salvos, aonde as minhas irmãs eu sei que estão sendo tocadas. E hoje eu entendo que Deus me tirou do local onde estava para lutar por eles, para lutar através de oração, para lutar através de jejum, para lutar através de pregar o Evangelho. Talvez eu não consiga pregar o Evangelho para eles, porque realmente é difícil pregar o Evangelho para parentes, mas Deus envia. Assim como Deus enviou pessoas para pregar o Evangelho para nós. Então, você só tem que ter uma coisa: não desistir, não deixar de acreditar. Não murmurar, não reclamar, mas esperar, mas lutar, mas orar. Nós precisamos muito mais orar do que falar. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus colhe a lágrima dos seus filhos. Então essas lágrimas que caem, o Senhor recolhe. E o Senhor sabe por cada lágrima dessa. O Senhor conhece cada lágrima dessa. Por quem é, por quem foi, por quem você está lutando. Então, eu entendo que Deus nos tira de um lugar, assim como tirou José, assim como tirou Abraão, para ter um propósito. E José foi levado para o Egito, e ali, aonde ele estava, eu não vejo a Bíblia dizendo que José murmurava, eu não vejo a Bíblia dizendo que José reclamava, mas eu sei que sim, muitas das vezes tinha dor no seu coração, tinha tristeza, eu sei que muitas das vezes tinha saudade,
E muitas das vezes nós, como cristãos, vamos sim ter dor, vamos ter o coração machucado. Sim, muitas das vezes nós vamos estar só, nós vamos estar dentro de um quarto solitário, chorando. Eu sei que muitas das vezes nós, como cristãos, vamos sentir saudade, mas eu te digo uma coisa, que Deus, Ele é permanente em todos os dias da sua vida. Eu sei que Deus, Ele sabe, todos os dias da sua vida. Eu sei que Deus, Ele se faz presente. Porque não tem como o homem suportar tudo que José suportou se Deus não fosse com ele. E a própria Bíblia diz que Deus estava com José. É isso que nos sustenta. É isso. A força do cristão é o seu Deus. A força do cristão, quando ele está na batalha, é o seu Deus. E talvez se essa força não está em você, é porque você talvez não está em Deus. Mas nessa noite, entenda uma coisa. A mudança que Deus quer fazer na sua vida, primeiramente você precisa da liberdade. Primeiramente você precisa aceitar o novo de Deus na sua vida. Você precisa entender que você e eu somos escolhidos de Deus. Ah, mas irmão, eu nem sei quem é Jesus. Eu nunca aceitei Ele verdadeiramente na minha vida. Então hoje você tem essa oportunidade de conhecer um Deus que livrou pessoas da boca de leão, que livrou servos seus de uma fornalha quente, que livrou servos seus do estômago de uma baleia, e que usou vários servos e servas, sabe, para glorificar o seu nome. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos viver o propósito de Deus, muitas das vezes, nós não conseguimos ver as maravilhas de Deus, porque nós estamos distantes do Senhor, nós estamos naquele quartinho lá, cheio de bagunça, cheio de tudo aquilo que não nos acrescenta em nada, cheio daquilo que não tem a presença de Deus. Mas nessa noite, a partir de agora, você vai começar a fazer uma faxina no quarto do seu coração. Nós vamos começar a fazer a faxina. E lá nós vamos colocar uma candeia, porque uma candeia, ela não pode ser apagada. E a candeia é o Espírito Santo de Deus. Porque eu e você, nós somos luz. Nós somos luz. Então, essa casa, esse quarto, ele tem que estar cheio da luz da presença de Deus, para iluminar não só a sua vida, mas a vida de outros que estão ao seu redor. Pessoas que estão ao nosso redor dependem das nossas orações. Pessoas que estão ao nosso redor estão distantes do Senhor, porque nós não estamos lutando por essas pessoas. Pessoas não conhecem a Jesus, o nosso Salvador, a Jesus que morreu e ressuscitou, que hoje vive para todo sempre, porque nós não apresentamos elas para Ele. Que nós não apresentamos essas pessoas para o Senhor. Que nós não apresentamos Jesus para as pessoas. Nós não mostramos Jesus para as pessoas e o coração e a vida dessas pessoas andam distante, andam machucado e andam ferido porque elas não conhecem aquele que tem o poder para refazer o coração da vida de uma pessoa. Aquele que pode pegar o barro, mesmo todo quebrado, mesmo todo machucado, mesmo todo ferido, mas pode encher de azeite, mas pode refazer de novo, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Eu sei, Senhor, que o Senhor está trabalhando. Deus, cura nessa noite, Senhor. Traz um renovo, Senhor. Traz um renovo espiritual, Jesus, sobre a vida dessa pessoa. Não importa quantos anos essa pessoa esteja, Senhor, distante de Ti, Jesus. Mas eis que faço tudo novo. Só o Senhor tem o poder de fazer todas novas coisas sobre a vida de um ser humano. Aleluia, Jesus. Mesmo sem entender, Senhor, os Teus planos, Jesus. Mesmo sem compreender, Senhor, qual é a Tua vontade nesse momento sobre as nossas vidas, Senhor. Mas nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti porque o Senhor era com José, meu Deus. Mesmo todas as injustiças
injustiças que vêm sobre a vida de José, ainda assim o Senhor, meu Deus, nunca o abandonou. E eu creio que José, ele tinha essa convicção. Eu creio que José, ele tinha essa certeza, porque mesmo quando José começou a prosperar, mesmo quando as coisas começaram a se encaixar, mesmo distante dos seus familiares, ali José foi injustiçado. Mas ainda assim, meu irmão, na sua injustiça, ainda assim você vai glorificar o nome do Senhor. Ainda assim Deus vai trabalhar no meio dessa injustiça. Porque muitas vezes nós estamos dentro do quarto, porque nós nos colocamos dentro desse quarto. Mas muitas das vezes você vai estar numa caverna. Muitas das vezes você vai estar num local preso. Porque Deus quer que você esteja lá. Porque Deus quer te amadurecer neste local. Porque Deus quer te fortalecer neste local. Porque Deus quer te usar neste local. Porque José, ele foi injustiçado e foi levado preso. Mas ainda assim, no versículo 20, no versículo 21, o Senhor, porém, estava com José. E foi bondoso com ele. E fez com que encontrasse favor aos seus olhos. Então o Senhor era com José. Mesmo ele preso, o Senhor era com José. Então entenda que muitas das vezes somos nós que nos colocamos dentro de um quarto. E desse quarto é você que tem que sair. Desse quarto é você que tem que abrir a porta. Desse quarto é você que tem que fazer uma faxina. Desse quarto é você que tem que iluminar. Mas muitas das vezes Deus vai te pegar e vai te levar para a caverna. Porque lá na caverna Deus quer te amadurecer. Porque lá na caverna Deus quer te fortalecer. Porque lá na caverna Deus quer falar contigo. Aleluia! Porque lá na caverna Deus quer te sustentar. Aleluia! Quantas das vezes nós nos encontramos numa caverna? Quantas das vezes Deus pegou Elias e disse: sai daí, vai lá para o ribeiro, porque lá eu vou te sustentar. Aonde que na lógica humana, aonde que no raciocínio do mundo, aonde lá fora, se Deus mandou você sair, as pessoas vão pôr aquilo que Deus mandou você fazer, porque Deus não trabalha da forma que o mundo trabalha, Deus não faz da forma que o mundo faz, Deus não age da forma que o mundo age, mas Deus age diferente, Deus age no impossível. Então Deus pegou Elias e disse: sai daí e vai lá para o ribeiro, porque eu vou te sustentar, eu vou te dar carne, eu vou te dar pão de manhã e de noite, eu sou contigo, assim como Deus disse para Josué: vai, não temas, eu sou contigo. Muitas das vezes a mudança de Deus, ela vai nos causar medo. Muitas das vezes a mudança de Deus, ela vai nos trazer, sabe, incertezas. Mas se Deus mandou, meu amado, somente espera, somente confia, somente descansa no Senhor, somente vai. Vai, porque Ele é contigo. Ele não te deixou cair até aqui. Por que você acha que Deus vai deixar você cair agora? Se Ele disse que Ele é contigo. Se o Senhor é contigo, não temos que temer. Salmo 56, versículo 3 e 4. Olha o que o salmista Davi falou. E eu não sei se foi na época que o salmista Davi tinha caído. Mas olha o que o versículo, 55, 8. Não, 56, 3 e 4. Deixa o irmão colocar ali. Olha o que o salmista Davi falou. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer mal à carne. Muitas das vezes o que nos falta é isso. É essa confiança. É essa fé que José tinha. Que Abraão tinha. Eles confiavam no Deus Todo-Poderoso. Eles confiavam no Deus vivo. Só que muitas das vezes nós estamos apoiando a nossa fé em coisas visíveis. Mas o nosso Deus é o Deus invisível. Deus muitas das vezes Ele não está presente, Ele não vai estar presente em coisas materiais. Mas Ele vai estar aqui
dentro de nós, agindo em nosso favor, agindo dentro de nós. Então lança sobre o Senhor todo o seu medo. Lança sobre o Senhor toda a sua incerteza. Eu não sei o que te aflige, eu não sei qual é o seu medo, eu não sei qual é a mudança que Deus está fazendo na sua vida. Mas você não está mudando à toa, é Deus que está mudando. E se Deus ainda não começou a mudar, é porque talvez aquele quarto precisa ser, limpo. Aquele quarto precisa ser tirado, aquelas coisas que não agradam a Deus. E começa a preencher da presença de Deus. Começa a colocar mais a palavra de Deus. Não simplesmente só leia, mas imagine, mas medite na presença da palavra do Senhor. Tem que se colocar como José estava. Tem que viver a história de José. E aí sim você vai ver o como Deus foi tão maravilhoso na vida desse homem. Não acho que José saiu como escravo e num dia e na noite, no outro dia já amanheceu como governador. Não, tem um processo, tem um tempo, tem uma espera. E é essa espera que muitas das vezes nós cristãos não conseguimos esperar o Senhor fazer todo o seu trabalhar na nossa vida. Então somente espere e confie no Senhor. Amém? E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.